Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Notícia Crimes. Pois bem, o episódio de hoje do quadro Notícia Crimes, ele vai tratar de um evento que aconteceu essa semana no Brasil. Nós estamos no final de março de 2021 e ainda a respeito da vacinação contra a Covid-19, não é mesmo? Um episódio então, pessoal, de vacinação clandestina, de vacinação não autorizada de muitas pessoas que teria acontecido na capital mineira, em Belo Horizonte, essa semana, em março de 2021, no Brasil. Vamos acompanhar então a notícia, que é da Rede Globo de televisão. A TV Globo confirmou que houve uma movimentação anormal em uma das garagens de ônibus da Aviação Saritur na última terça-feira. Um movimento que chamou a atenção dos vizinhos. Minha amiga me chamou perguntando, sobre se estava tendo vacinação noturna, drive-thru. E eu falei com ela que não tem vacinação à noite, que o posto só funciona até 7 horas da noite e a vacinação até 3h30. Ela falou, não, então alguma coisa está acontecendo errado, vem cá para você poder ver. Carros de luxo. Carros grandes, carros caros. Esse vídeo mostra a fila de carros no estacionamento. Em uma das vagas, uma pessoa com jaleco branco retira algo do porta-malas. Ela dá a volta e para em frente ao motorista e faz um movimento parecido com o que seria a aplicação de uma vacina. Aí eu percebi, eu como profissional de saúde, eu sei como é feita uma vacinação. Aí eu percebi que estava sendo feita vacinação naquelas pessoas. Uma vacinação clandestina. Pois é, gente, vocês viram aí que foram então alguns empresários do setor de transportes que teriam providenciado essa vacinação de muitas pessoas, até dezenas e centenas de pessoas em seus carros, dentro dessa empresa de ônibus, teriam autorizado essa vacinação, feito essa vacinação, não se sabe aí se de forma gratuita ou onerosa. Algumas pessoas que lhe são mais próximas, da própria empresa, ou amigos ou familiares, inclusive crianças, estariam sendo vacinadas contra a Covid-19 com a vacina da empresa Pfizer, que é uma vacina que foi autorizada no Brasil, mas que nem chegou ao Brasil propriamente ainda com suas doses, para que seja feita a vacinação da população brasileira com a vacina da Pfizer também. E dentro de um escalonamento de grupos prioritários, que nós já conhecemos, que vem do Ministério da Saúde. Então a questão é justamente encaixar esse comportamento, que certamente é um ilícito, que salta aos olhos aí essa vacinação totalmente clandestina, fora das autorizações que nós temos aí dos grupos prioritários, e também feita com uma vacina que ainda não está nem sendo viabilizada para a população brasileira, de forma completamente adiantada e furando a fila, não só furando a fila, como nós vamos ver, mas utilizando inclusive uma substância que já está autorizada pela Anvisa. A vacina da Pfizer foi autorizada pela Anvisa recentemente, mas que não está ainda em uso, em comercialização, não está sendo aplicada no Brasil, Então, essa conduta poderia configurar o quê? Em primeiro lugar, nós temos que partir de uma premissa que, ao vacinar pessoas que não estão dentro dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização Brasileiro, ou seja, pessoas que sejam enfermeiros, médicos, profissionais da saúde, fisioterapeutas, pessoas que estão atuando na linha de frente contra o coronavírus, que são o primeiro grupo prioritário, certamente já há uma violação, então, de uma norma penal, como nós vamos ver. E além do mais, também não se encontram aí necessariamente só idosos, Pode haver idosos nesse grupo que está sendo vacinado, nas cenas que nós mostramos, sim, mas há também, inclusive, adultos que não são idosos e crianças, violando, então, o Plano Nacional de Imunização que nós já conhecemos, que está em vigor no Brasil. Só mais tarde essas pessoas serão vacinadas, inclusive talvez nem sejam vacinadas, porque não há ainda estudos que atestem que é necessária a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. Isso ainda está sendo estudado e não se sabe se vai ser viabilizado. Então, veja o risco dessa conduta para a saúde pública. Como o bem jurídico atingido é a saúde pública, então nós temos que buscar dentro dos crimes que estão lá no título 8º do Código Penal brasileiro, que trata da incolumidade pública, então crimes contra a incolumidade pública, título 8º, no capítulo 3, que trata dos crimes contra a saúde pública no Brasil. Então, a primeira coisa que se vislumbra ao violar o Plano Nacional de Imunização, nessa notícia crimes, é o crime do artigo 268, que nós já conhecemos, que é a infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268 é infringir medida sanitária
preventiva, né, medida que tenha sido emitida pelo poder público, destinada a evitar a proliferação de doenças. Nós temos uma pena de 1 mês a 1 ano. Então está aqui embaixo o crime, que é um crime muito conhecido por nós, né? Nós sabemos que não usar máscaras, que não manter o distanciamento social, causar aglomerações, isso tudo vai implicar o artigo 268, o crime do artigo 268 de infração de medida sanitária preventiva. Já é um crime conhecido por nós. Não tem uma pena muito alta, mas o que há aí? Uma infração clara do Plano Nacional de Imunização, né? E por outro lado, a questão, né, acho que a gente já falou dos fura-filas, e por outro lado, no parágrafo único existe um aumento de pena, que eu também vou colocar aqui, para o profissional da saúde, porque nós verificamos, gente, pelos vídeos que eu coloquei, que parece ser, né, que a cena conta com a participação de uma enfermeira, de um profissional da saúde, que é quem sabe dispensar a vacina, né, fazer toda a aplicação, a administração da dose. Então, eles providenciaram que a enfermeira fizesse isso, supostamente é o que parece, a pessoa está de jaleco branco. Então, sendo profissional da saúde, da área sanitária, nós temos um aumento de pena também do artigo 268, como nós verificamos no parágrafo único. Bom, além disso, vamos pensar então grande e maior ainda do que poderia estar acontecendo em relação às doses. Não se trata de vacinas que já estão sendo aplicadas, se trata de uma vacina que ainda nem chegou no Brasil. Teria-se conseguido esse lote de doses para essas pessoas especificamente que já estão violando o Plano Nacional de Imunização, como nós colocamos, dessas doses que ainda não estão aqui sendo aplicadas na população brasileira, não é? Se trata de uma dose não autorizada pela Anvisa, mais grave ainda. Se ela está autorizada, mas como se obteve essa dose ilicitamente, né, essas doses ilicitamente, qual crime estaria acontecendo então nessa conduta que nós visualizamos aí no vídeo, né? Claramente passa por um crime contra a saúde pública também do capítulo 3º do título 8º, mas aí já não é mais meramente a infração de uma medida sanitária preventiva do artigo 268, que tem uma pena tão pequena. É um crime muito mais grave, é um crime que pode colocar em risco a saúde dessas pessoas, né? Então nós temos um crime que é um crime hediondo, o artigo 273 do Código Penal. O artigo 273 do Código Penal tem penas muito mais altas, que podem chegar até 15 anos de reclusão. É um crime mais complexo, né? Ele diz o seguinte, 273 eu vou colocar para vocês também. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, e tem pena de 10 a 15 anos de reclusão e multa. Então, este crime do 273 é hediondo justamente porque implica adulteração e falsificação de produtos que tenham fins terapêuticos ou medicinais, como são os medicamentos e também as vacinas, né, que tem um fim profilático, um fim de prevenção. Então, tudo entraria aí caso houvesse adulteração ou falsificação de vacinas. E vocês vão dizer, professora, mas ninguém está falsificando a vacina da Pfizer. Parece ser uma vacina autêntica aplicada para pessoas que não devem e antes da hora, né? Então, nós vemos no parágrafo 1º, dentro do 273, vou colocar o parágrafo 1º, nas mesmas penas do CAPT, incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Bom, então nós estamos falando de quem comercializa, vende, expõe à venda produtos que estão falsificados ou adulterados, mas também não é o caso, porque a vacina da Pfizer não é uma vacina, ela tem comprovação científica, ela foi aprovada, então não é uma vacina falsificada, né? Isso seria incrivelmente mais grave, então também não é o caso do parágrafo 1º. No parágrafo 1º-A, nós temos o 273, incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes e os de uso diagnóstico. Então aqui nós temos uma ampliação bastante considerável da gama do caput, que falava em produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, para produtos que tenham fins cosméticos, saneantes, né, de limpeza e de uso diagnóstico. Aí nós temos uma ampliação bem grande e criticável pela doutrina, da atitude do legislador de tornar tão grave quanto o crime do caput quem falsifica um cosmético, um saneante, né? Algo que não tem essa finalidade medicinal terapêutica do caput. Então esse parágrafo primeiro sempre foi muito criticado. Falsificar um esmalte de unha, um batom labial teria a mesma gravidade que falsificar um medicamento ou até uma vacina. Então também não nos cabe, embora fique aí a crítica. E finalmente o parágrafo 1º-B. O parágrafo 1º-B diz assim: está sujeito às penas desse artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. Aí nós temos uma ampliação do rol de produtos. E nós falamos do parágrafo 1º, quem vende, expõe à venda, distribui a consumo. E nós estamos chegando na conduta do Notícia Crimes de hoje. Quem distribui ao consumidor final, que é o que aconteceu. Mas vejam os produtos do parágrafo 1º-B que eu vou colocar para vocês também. Produtos sem registro,
quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. Se a vacina não tem registro, se essa vacina não fosse uma vacina autorizada, e embora autorizada em outros países, ela já fosse trazida para o Brasil para ser clandestinamente aplicada, como no caso dessa vacinação clandestina que ocorreu em Minas Gerais, nós já estaríamos aqui. Produtos sem autorização da vigilância sanitária competente. Aí já encaixaria. Mas vamos ver se a vacina, então, tem um registro e como ficaria. Então, também entra no parágrafo 1º-B, no inciso 2º, produto em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior. Então, há um registro e o produto na fórmula dele que está sendo aplicada ao consumidor final, ele não está de acordo com aquela fórmula, ele foi adulterado. Então, também entra aqui. Inciso 3º, produto sem as características de identidade e quantidade admitidas para sua comercialização. Aí há uma questão, né, de quantitativa, uma questão identitária em relação ao produto, embora ele tenha sido autorizado, a quantidade não é adequada, a sua fórmula não corresponde exatamente àquela que foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Inciso 4º, com redução do seu valor terapêutico ou sua atividade. Então, espera-se um efeito do produto, ele foi autorizado para isso e tal, mas aí tem uma redução do princípio ativo e ele não vai gerar, em relação à saúde, o efeito que se espera. Então, também é como se fosse um produto falsificado. Produto de procedência ignorada, inciso 5º. Inciso 6º, adquiridos de estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente. Pois é, incisos 5º e 6º do parágrafo 1º-B do artigo 273. Aí nós temos a conduta da notícia crimes de hoje, pessoal. De onde veio esse produto? Houve uma comercialização dentro da legalidade da autorização da Anvisa? Então, produto de procedência ignorada, por mais que ele faça bem, que ele tenha sido autorizado, que seja uma vacina, que é o inciso 5º, ou o inciso 6º, né, adquiridos em estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente, que é o que pode ter acontecido também. Alguém vendeu a vacina, alguém providenciou a vacina. Quem? Né? Sem licença, sem autorização da Anvisa, pode-se fazer isso? Não se pode ainda comercializar, aplicar gratuitamente pelo SUS, que é o que se faz com essa vacina, né? A obrigatoriedade de aplicação pelo SUS. Mesmo as empresas que comprem têm que passar para o SUS essas doses. Então, elas não têm autorização para fazer isso, para comprar e muito menos, né, para passar isso para o mercado consumidor final, que é o que aconteceu nessa garagem aí de ônibus em Minas Gerais. Então, a procedência ou é ignorada ou é de alguém que comprou sem autorização da autoridade sanitária competente para comprar, até porque a vacina, por mais autorizada que esteja, que ela pode não estar e também vai ser crime, a gente já viu, né, sem autorização mais grave ainda, mas mesmo tendo a autorização, não há autorização para vender, e aí nós cairíamos, né, numa origem ignorada ou sem autorização da Anvisa, para que haja a comercialização, a aplicação, né, já que não se pode também vender a dose da vacina, no consumidor final, na pessoa que vai tomar a dose da vacina. Isso estava acontecendo abertamente aí, flagrantemente, nessa situação de vacinação clandestina na capital mineira, ok? Então esse foi o Notícia Crimes de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse fato aconteceu recentemente no Brasil e configura sim um crime de infração de medida sanitária preventiva, como a gente viu, não se está vacinando quem deve vacinar, caso em que se vacinasse com vacinas autorizadas ou vacinas já disponíveis para o público. E sendo uma vacina de procedência ignorada, então, mais grave ainda, crime contra a saúde pública do artigo 273, crime hediondo, previsto no Código Penal Brasileiro. Deixem o seu like aqui, compartilhem esse conhecimento, inscrevam-se no canal Professora Gisele Mendes. Obrigada pela atenção de vocês, nós voltamos proximamente com mais vídeos no nosso canal do YouTube. Obrigada, pessoal, e até a próxima.